Vamos ouvir o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, direto da Casa Branca. Mas antes vamos fazer algumas breves ponderações para que você, telespectador, possa se situar ao ouvi-lo. Em seu discurso, ele fez um balanço desses primeiros meses de governo, abordando temas como a demissão de funcionários, o fechamento do Departamento de Educação e sua ideia de que esse funcionário demitido tem que passar para a iniciativa privada e fortalecer o setor de manufatura. Segundo ele, assim estariam ajudando no crescimento da América. Segundo Trump, o Estado estava inchado e servindo como cabide de empregos, o que, a seu ver, justifica as demissões sugeridas por Elon Musk. Outro assunto abordado na coletiva foi a questão da imigração, onde o presidente americano não mediu palavras em afirmar que a maioria dos imigrantes ilegais eram criminosos perigosos e que não pouparia esforços para deportá-los a seus países de origem. Trump acredita que os Estados Unidos podem voltar a produzir todos os bens que precisa em solo americano e, com isso, acabar com a dependência de países como o México, Canadá e China. A guerra da Ucrânia não poderia deixar de ser citada, e a posição de Trump é de que ele vai acabar com a guerra, promovendo um acordo entre Zelensky e Putin, e afirmou categoricamente que a guerra jamais teria começado se ele fosse o presidente na época, e culpa Biden por ser um presidente fraco e despreparado. Nós, aqui da equipe do canal Império Econômico, avaliamos a entrevista como mais uma tentativa do governo americano de impor sua supremacia dentro da geopolítica. Com relação aos cortes de funcionários ociosos, realmente, ele agiu de forma rápida e eficaz, identificando aqueles que não agregavam nada ao governo americano, e com isso promoveu uma economia para os cofres públicos, coisa rara de ser vista, em tão pouco tempo de um governo. Relacionado às suas políticas de tarifação global, os jornais têm noticiado que a repercussão não tem sido nada boa para a economia norte-americana. A União Europeia tem se mostrado firme em reerguer suas relações comerciais com outros países, assim também está fazendo o Canadá e o México. A China, como gigante que é, fica apenas observando essa movimentação, mas já avisou que está disposta a qualquer guerra que os Estados Unidos venham a impor, seja ela econômica, tarifária ou qualquer outro tipo. Mas vamos à coletiva. Afinal, quem deve fazer um juízo de valor é você, telespectador. E esperamos as suas considerações nos comentários. Um forte abraço da equipe que faz o canal Império Econômico e até o próximo vídeo. Olá a todos. Então, antes de começarmos, vamos falar sobre o quão bons são alguns desses números, muito antes do cronograma, especialmente no que diz respeito ao emprego de manufatura e manufatura. Está se tornando inferior, estamos aqui apenas algumas semanas, mas realmente isso será algo, não sei se o resto do mundo gosta disso, mas as pessoas nos Estados Unidos gostam disso. Eu posso lhe dizer se eu poderia falar sobre a situação do empréstimo estudantil? Sim, senhor. Então, mais tarde, esta tarde, prepararemos sua assinatura e ordem executiva sobre o Programa de Perdão de Empréstimos de Serviço Público. Este é um programa projetado para acelerar a conclusão do pagamento de empréstimos para estudantes para pessoas que receberam empréstimos federais para estudantes DAC. O problema é que muitas dessas pessoas trabalham para organizações de íngo, organizações sem fins lucrativos que se envolvem em atividades ilegais ou que consideraremos que são atividades impróprias, como imigração ilegal ou organizações terroristas estrangeiras ou outras atividades que violam a lei. Portanto, esta ordem executiva direcionará seu Departamento de Educação e Tesouro a modificar o Programa de Perdão de Empréstimos de Serviço Público para garantir que as pessoas envolvidas em essas atividades não possam se beneficiar de um programa que realmente não tem como objetivo apoiar esses tipos. Quais são as consequências se as coisas não são boas? As consequências são que eles não obterão perdão de empréstimos estudantis, pois serão elegíveis se trabalharem para um governo ou uma organização sem fins lucrativos normal que não violou a lei.
Tudo bem. Algum problema? Alguém tem alguma pergunta? Então, falaremos sobre a revirada da fabricação. É muito cedo, mas é muito significativo. Os números são muito melhores, como você sabe, do que as projeções da mídia e um pouco surpreendente, como forte, como rápido, porque temos muitas empresas estão se mudando para o nosso país. Como você provavelmente sabe, é uma estatística de que todos falam, mas ninguém parece ter feito muito sobre. Desde o início da NAFTA, 90 mil fábricas e fábricas foram fechadas no país. Pense nisso, 90 mil fábricas e fábricas foram fechadas neste país. Muitos deles foram fábricas de automóveis. Essa é uma estatística terrível e vamos mudar isso, você já vai ver. Já temos muitos que estão sendo construídos ou começando a ser construídos, muitos que estão sendo construídos em outros países. Eles pararam e estão aqui agora por causa das tarifas. This is a major topic. Durante o ano passado, o governo Biden viu uma perda de mais de 110 mil empregos de manufatura ou 9 mil empregos de manufatura a cada mês. Ele recebeu uma média de cerca de 9 mil empregos por mês, 110 mil empregos no primeiro mês inteiro de cargo. Não apenas impedimos o colapso da manufatura, mas também começamos a revertê-lo rapidamente e obter grandes ganhos. Criamos 10 mil empregos em manufatura apenas em fevereiro. Isso não aconteceu há muito tempo. These aren't government jobs, we've cut those. Estes são empregos de manufatura do setor privado. Então ganhamos todos esses empregos, 10 mil empregos, mal começamos. Esse é um número muito incomum de pessoas surpresas. Eu fiquei até um pouco surpreso com o trabalho automotivo. Nearly 9,000 new automotive production jobs created. A razão é que eles acham que as coisas estão acontecendo. Então eles já estão preparados. Em alguns casos eles têm quartos em suas plantas ou têm plantas vazias que podem ser colocadas em uso rapidamente, porque veem por causa das tarifas, eles não querem lidar com outros lugares, eles não querem ir de frente e para trás e atravessar fronteiras com o México e Canadá e tudo. Eles querem ter o trabalho em um local e já tem espaço. Se eles tiverem espaço, eles podem criar empregos quase imediatamente. Em alguns casos, eles construirão fábricas para cuidar desses trabalhos. Então, criamos 9 mil novos empregos na produção de automóveis e na fabricação de autopeças. Então, queremos que as peças automotivas sejam ideais. Acho que também é fácil construir e fabricar nos Estados Unidos. Isso é um mês. Isso ocorreu em um único mês com 9 mil novos empregos automotivos. Você não ouviu isso há muito tempo depois que os trabalhadores automobilísticos perderam mais de 27 mil empregos automobilísticos no último ano de Biden. These are high-paying, important jobs. A pesquisa de manufatura ISM e a pesquisa de manufatura SP também confirmaram que nosso governo está presidindo um novo boom doméstico da manufatura após o grande colapso sob Biden. Isso foi um colapso. New government jobs aren't ideal. Estamos tentando reduzir o governo e desenvolver o setor privado. É o que temos feito. Nos últimos 2 anos de Biden, 1 em cada 4 empregos criados na América era um emprego governamental. Essa é uma porcentagem tremenda. Mas no primeiro mês inteiro do presidente Trump, nem começamos, 93% de todos os ganhos de emprego foram incríveis no setor privado. Então essa é apenas a estatística que acabou de ser divulgada. Pela primeira vez em 15 meses, os grandes ganhos para os americanos nativos, os ganhos de emprego para os americanos nativos para os americanos. As pessoas nascidas na América excederam os ganhos de emprego para trabalhadores migrantes e estrangeiros. Esta é a primeira vez que isso acontece em mais de 15 meses. O emprego dos trabalhadores nativos aumentou 284 mil, enquanto os trabalhadores nativos no exterior caíram 87 mil. Agora você sabe que você ouviu as mesmas estatísticas. Trabalhadores estrangeiros estão assumindo todos os empregos, ou em alguns casos quase todos os empregos, literalmente todos os empregos. Agora são 284 mil empregos nativos e 284 mil pessoas nascidas em nosso país. Bem, os trabalhadores nascidos no exterior caíram 87 mil. Isso aconteceu pela primeira vez há muito tempo.
Então esses são números incríveis, eles são muito cedo. Quero dizer, você sabe, né? Estamos aqui há 5 semanas, mas estamos falando sobre isso desde a grande vitória em 5 de novembro. Então muitas pessoas ouviram falar e disseram, bem, eu vou me preparar, eles estão se preparando. Então eles estão se preparando, eles já tiveram um pouco de tempo, não é apenas 5 semanas mais alguns meses. Eles estão, você sabe, eles implementaram muito rapidamente, eles têm confiança de que eu sou o que eu digo vai acontecer. Então quero perguntar a um cavalheiro muito respeitado, Kevin Hassett. Ele está conosco há muito tempo e tem muitas razões. Nós temos a maior economia da história no primeiro semestre e Kevin foi uma grande parte disso. Então, Kevin, você pode dar uma pequena descrição? Thanks, Mr. Trump. Eu acho que as 3 coisas que você enfatizou durante a campanha são que você queria criar empregos de manufatura, altos salariados domésticos, que você queria acabar com o desperdício de gastos governamentais e reduzir os funcionários governamentais improdutivos e, de fato, liberá-los para a economia privada, onde eles poderiam ser mais produtivos. Criar empregos para os americanos. Muitas pessoas dizem que se você deportar pessoas ilegais, o emprego diminuirá porque nenhum americano aceitará esses empregos. Se você parece que 280 mil pessoas nascidas nos Estados Unidos foram contratadas, os empregos na manufatura estão aumentando. Isso é apenas fora das expectativas de sua política futura. Realmente, senhor, é em abril que sua ação comercial recíproca deve acontecer. Os cortes de impostos ainda não foram aprovados. People anticipate a golden era. Se você quiser prever números futuros, lembre-se de que o presidente Trump já recebeu 1,7 trilhão de dólares em compromissos de novas fábricas. Isso ainda não aconteceu. Aqueles nem estão nos números. Então eu espero que isso seja um vislumbre da era de ouro que chegará, senhor. Thanks a lot. Outra coisa, Canadá, você sabe, descobrimos que eles nos cobram mais de 200% por produtos lácteos. Você sabe isso. Quando sair, nós estamos bem cuidados. Mas sob Biden, eles continuam a levantar dificuldades para lidar com os representantes canadenses em 250% das tarifas de produtos lácteos. Where'd you hear that? You didn't hear it. Eles têm tarifas extremamente altas e lhe dão números exatos em madeira em pouco tempo. Então eles vendem esse número. Eles têm um grande se tornarmos impossíveis vender madeira ou laticínios no Canadá. Mas nossos números são uma pequena fração disso, quase inexistente. O que estamos fazendo é levantar nossas florestas do absurdo ambiental que eles colocam em suas florestas, onde você não pode cortar uma árvore e temos que cortar árvores para construir um firewall. Essas árvores são vendidas, mas nós vamos liberá-lo de forma emergente, porque o Canadá nos roubou por muitos anos em tarifas de madeira e laticínios. 250%. Ninguém nunca fala sobre essa tarifa de 250%, que está aproveitando nossos agricultores. Então isso não vai acontecer mais. Eles receberão exatamente a mesma tarifa, a menos que abandonem. É isso que significa muita coisa. Podemos fazer isso já hoje, ou esperaremos até segunda-feira ou terça-feira, mas é isso que vamos fazer. Vamos cobrar a mesma coisa. Isso não é justo, nunca foi justo. Eles trataram mal nossos agricultores. Olha, o nosso país foi roubado por todos e isso parou agora. Eu parei no meu primeiro mandato e vamos realmente pará-lo agora porque isso é muito injusto. They now want to reduce tariffs since they were exposed. The same with China and other countries. The EU abused us too, but not on my watch. America will be very strong. Então você vai para baixo, a Índia cobra tarifas enormes. Você nem pode vender nada para a Índia. É quase restritivo. Eles são restritivos. Você sabe, nós fazemos muito pouco negócios dentro. A propósito, eles concordaram que agora querem reduzir as tarifas porque alguém finalmente os expôs por seu trabalho. A mesma coisa é a China, a mesma coisa em muitos outros países. A UE é um terrível abusador deste país. Quero dizer, a UE foi formulada para tirar proveito dos Estados Unidos, eles o aproveitaram, mas eles não aproveitaram quando eu estou segurado. Então, às vezes, você ouve algumas coisas negativas. Sempre vem de países fora. A América será muito forte. Você sabe, se eu sou um país estrangeiro, eles vão fazer bem, mas não podem fazer como costumavam fazer, porque vamos trazer nossos negócios para este país. Nós precisamos do ponto de vista do trabalho.
Nós precisamos disso mesmo de uma perspectiva psicológica. Pense nisso, 90 mil fábricas se foram desde o início da NAFTA. Então não vamos ter isso, vamos vê-lo construí-lo de volta, né? Agora temos 5 grandes empresas automobilísticas. Você ouviu isso pela primeira vez há muito tempo, desde o meu primeiro mandato, nós realmente balançamos e rolamos, depois Biden entrou e ele parou tudo. Como uma coisa tão estúpida, nem uma coisa credível. Kevin, you mentioned we're building one of the largest chip factories. Quando você disse que Kevin e ele entraram, eles estão construindo uma das maiores fábricas de chips de pinha do mundo. Isso será feito em Arizona, principalmente em Arizona. Isso nos dará uma grande porcentagem. Uma fábrica nos dará uma grande porcentagem do mercado de chips e temos pouco. Sabes, nós costumávamos ter informações e as informações eram administradas por um homem chamado Andy Grove. Andy Grove é um cara duro e inteligente. Eu costumava ler sobre ele quando era jovem e ele fez um trabalho incrível. Ele realmente dominou o negócio de chips. Então ele morreu. Eu acho que eles têm uma série de pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Gradualmente perdemos o negócio de chips e agora está quase exclusivamente em Taiwan. Eles roubaram de nós. Eles tiraram de nós. Eu não os culpo. Eu lhes dei crédito. Eu culpo as pessoas sentadas neste assento porque eles permitiram que isso aconteça. Podemos ter protegido isso tão facilmente. Mas temos chips, negócios, agora tudo em Taiwan, quase exclusivo, um pouco na Coreia do Sul, mas principalmente em Taiwan. É muito importante que tudo o que você faz, tudo o que você toca agora, seja sobre os fragmentos do freio do carro. Os carros estão cheios por todo o lado. Eu estava lendo um artigo há alguns dias, onde eles falaram sobre os freios de um carro cheios de chips. Quem pensaria que o freio tem um chip? Mas tudo é sobre batatas fritas. Então isso é uma coisa grande. Ele investirá centenas de bilhões de dólares neste país e recuperaremos uma grande parte dessa indústria. Também temos outros que entram, mas muitas fabricantes de automóveis entram e entram rapidamente. Uma das razões pelas quais você vê esses números, novamente Kevin disse, eu disse um pouco, mas eles sabem que eu venci a eleição. Então, depois que eu fui presidente eleito, eles pensam que eu iria fazer o que eu disse porque eles fizeram o que eu disse. Então, esses números realmente refletem muitas coisas que aconteceram desde 5 de novembro, certo? Então, Kevin, muito obrigado. Ótimo trabalho. Thanks, Kevin. Great job. A demissão em larga escala do governo federal enfraquecerá o mercado de trabalho. Any issues? How concerned are you? The federal layoffs will impact the job market. Mercado, não. Acho que o mercado de trabalho será fantástico, mas terá empregos de manufatura altos, remunerados, em vez de empregos governamentais. Temos muitas pessoas no governo. Você não pode fazer isso. Temos muitos. Isso é por 40 anos. Sabes, isto não é apenas agora. Isso se acumulou e piorou cada vez mais. Eles apenas contrataram mais e mais pessoas. Você olha para o Departamento de Educação, parece que tantos edifícios. Eu digo que o Departamento de Educação está lá. Eles estão por toda parte, nem queremos. Queremos que a educação seja dada pelos estados. Vai ser muito melhor. Isso nos moverá para o topo da lista, da parte inferior da lista e realmente salva. Dinheiro dos NCREUA, mas não é muito importante nem mesmo falar sobre eles. Isso nos economizará muito dinheiro, mas não queremos isso. Queremos que a educação seja dada. Então você vai para Iowa, Indiana e Idaho e todos esses lugares, eles são tão bem administrados que produzirão educação equivalente a da Dinamarca e da Noruega, da Suécia. Na verdade, a China é uma das melhores em termos de educação, por isso não podemos culpar o tamanho. Você sabe, a China tem 1,4 bilhão de pessoas, mas eles estão muito altos na lista. A única coisa em que estamos fazendo bem, estamos a primeira na lista, é o custo por aluno. Nós gastamos mais dinheiro do que qualquer outro país do mundo. Então eu brincei que a única coisa que fazemos é o custo. Gastamos mais dinheiro, mas estamos no final da lista. Sim, senhor. Presidente, quero perguntar sobre seu discurso conjunto. Milhões de americanos assistiram, onde você alertou sobre um pequeno distúrbio resultante das tarifas. Qual a perturbação que você aceita e quais são suas expectativas? Quanto tempo os americanos devem esperar que as coisas custem? Mais um pouco? Bem, até agora, Peter, não houve muito porque estes números estão a sair. Estamos aqui por apenas mais de 4 semanas. Esses são números ótimos. Eu assisti a alguns relatórios esta manhã. Eles ficaram surpresos
de que haja alguma perturbação, um pouco de perturbação. Eu resolvi um pouco disso porque respeito nossas empresas automobilísticas e dei-lhes um pouco de prolongação de um mês, porque é injusto, embora tenho certeza de que eles vão tirar proveito. Eu vejo que eles estão dirigindo muitos carros para os Estados Unidos para tentar evitar tarifas, você sabe, eles estão tirando proveito um pouco. Mas eles me ligaram e me perguntaram, eles disseram que eles poderiam ajudar um pouco. Eu decidi, você sabe, eles são empresas americanas, o SMCA e eu deixei eles ter isso. Mas isso realmente chutou no recíproco, você sabe, chutou, vamos ver, acho que o segundo. Eu quero ser o primeiro, só não queria ser no dia dos tolos de abril. Então eu fiz o segundo. Isso vai custar muito dinheiro. Um dia custará muito dinheiro, mas tudo bem. Eu não vi nada, vi um bom relatório. Acho que teremos bons números desde o início. Agora, os globalistas não adorarão isso, porque trouxe empregos de volta para o ZEUA. Se voltarem para o ZEUA, talvez haja perda em outras partes do mundo, mas outras partes continuarão bem. Acho que os ZEUA Aura farão muitos negócios. Traremos fábricas perdidas dos últimos anos. É difícil acreditar em 90 mil fábricas perdidas. Vamos trazer de volta muitas dessas fábricas. Um dia as tarifas estão em vigor e no dia seguinte eles estão indo para o mercado agora, porque você sabe que prefere a estabilidade. Você terminou de fazer a pausa e a esculpição, é isso? Sempre haverão mudanças e ajustes, você sabe. Por exemplo, eu posso dizer às empresas automobilísticas americanas, não, eu não vou dar nada. Então não precisa dizer, bem, estão ficando um pouco mais. É apenas um pouco de um mês de exclusão. Estão felizes com o que aconteceu. Não precisam atravessar as fronteiras. Tem um guarda-pares feito no Canadá, outras coisas feitas no México. Nós queremos que seja feito aqui. Mas sempre há modificações. Se você tem uma parede na frente, às vezes precisa girar em torno da parede em vez de atravessá-la. Mas eu acho muito pequeno, eu acho muito pouco às vezes. Se pudermos fazer algo, queremos ajudar as empresas, queremos ajudar a criar empregos. Então eu posso deixar isso, você não terá uma pequena mudança. Fui perguntado por um grande profissional se podem fazer isso. Eu disse sim, eu vou fazer isso. Quero que você produza muitos empregos. Muitas pessoas, na verdade, todas as pessoas com quem falei já estavam lá no caminho. É por isso que você tem um aumento no emprego automotivo. Não conheço Sean Fain pessoalmente, mas fui muito bom com os trabalhadores automobilísticos, equipes, sindicatos, com o melhor número de um republicano de sempre. Mas eu respeito essas pessoas. Mas Sean Fain eu não conheço, mas não é um apoiador, embora os trabalhadores automobilísticos sejam grandes apoiadores. Eu o assisti ontem à noite, ele disse que Donald Trump está absolutamente certo sobre tarifas. Ele disse que o que está fazendo nas tarifas é incrível. É hora de alguém ter a coragem para salvar a fabricação de automóveis. Disse às pessoas quando eu fazia a campanha, você terá muitos empregos automotivos. Vamos carregar Michigan. Ganhei Michigan, muitos trabalhadores automotivos votaram em mim, Detroit, etc. As pessoas ficaram muito surpresas. Sim, obrigado, senhor. Senhor presidente, você mencionou em suas palavras como a produção de navios agora está em Taiwan. Você também mencionou isso em seu discurso ao Congresso e pediu ao Congresso que anulasse a lei de chips que recebeu apoio bipartidário no último Congresso. Por que você quer ver essa lei em particular? Apenas um desperdício de dinheiro, centenas de bilhões de dólares. Agora, algumas pessoas pegaram o dinheiro e o usaram. Na verdade, é muito difícil se qualificar porque eles são por raça, por gênero, por várias coisas. Ninguém já viu algo assim. Você não vai ser capaz de encontrar essas pessoas. Nem acho que alguém possa se qualificar. Eles têm tantas categorias diferentes. Para se qualificar, você precisa ter tantas raças, gêneros, algumas. Eu acho que eles não podem se qualificar, mas se conseguirem o dinheiro, deverão se qualificar porque estarão sendo observados. Isso é um enorme desperdício de dinheiro. Eu não dei a maior empresa de chips do mundo, né? Uma das maiores empresas, nem o S010. Eles vieram por causa das tarifas, não querem pagar as tarifas. Eles vieram porque gostam dos resultados das eleições, sabem que sou profissional. Quero dizer,
Sou um profissional de negócios por causa dos empregos que os negócios geram. Rússia. Se eu puder, o presidente Putin está bombardeando a Ucrânia. Sim, você ainda acredita nele quando ele te disse que quer? Paz. Sim. Não, eu acredito nele. Eu acho que estamos indo bem com a Rússia, mas agora eles estão bombardeando a Ucrânia e a Ucrânia. Eu acho que é mais difícil lidar com a Ucrânia. Francamente, eles não têm cartas. Como você sabe, nos encontraremos na Arábia Saudita no início da próxima semana e estamos conversando. Eu acharei que pode ser mais fácil lidar com a Rússia em termos de acordo final, o que é surpreendente porque eles têm todos os cartões. Quero dizer, eles estão bombardeando eles agora. Fiz uma declaração bem forte. Não é possível fazer isso, você não pode tentar. Estamos tentando ajudar a Ucrânia a conseguir um trabalho. Michael, pode vir aqui? Veja o Michael lá atrás. Tudo bem. Feliz que ele viaje pelo mundo, acabei de vê-lo entrar. Pode dar uma pequena definição do que está a acontecer? Claro. O quê? O presidente é claro e claro para todos os lados. A luta tem que parar. Ambos os lados precisam chegar à mesa. Nós temos um bom compromisso com os dois. Os líderes disseram que apenas o presidente Trump poderia fazer isso e apenas ele conseguiu fazer isso. Nós tivemos um compromisso inicial com os russos. Os ucranianos tiveram uma ótima oportunidade de unir nossas economias através desse acordo de minerais. Infelizmente, isso não foi muito bem, mas achamos que vamos voltar as coisas ao caminho. Secretário Rubio, eu e a delegação da Ucrânia nos reuniremos na Arábia Saudita na próxima semana para renegociar, estabelecer um cessar-fogo e trazer a paz sob a liderança do presidente Donald Trump. Acredito que ambas as partes estão dispostas a resolver o conflito. Sinceramente, acho que sem o presidente, esta guerra jamais teria uma chance de resolução, mas acho que vamos resolver e parar. Temos que parar. Eles perdem em média 2.000 soldados por semana. Isso é muitos soldados. Você concorda, Peter? Muitos soldados de ambos os lados. Eu concordo. Sabe, senhor presidente, veja desta forma, Vladimir. Putin. Aproveitando a pausa dos Estados Unidos em inteligência e ajuda militar à Ucrânia agora... Na verdade, acho que ele está fazendo o que outros farão. Eu acho que ele quer parar e resolver. E acho que ele está bateando com ele mais do que o que ele bateu. Eu acho que qualquer pessoa nessa posição pode fazer isso agora. Ele quer acabar com isso, acho que a Ucrânia quer acabar com isso, mas não vejo que isso é louco. Eles estão recebendo punições tremendas. Não entendo bem, mas suspeito do Michael. Ele provavelmente quer acabar com isso. Ele fez. Mr. Presidente, os russos estão sofrendo perdas incríveis na frente. Como o presidente disse, esta é uma moeira de carne, de pessoas, de material, de tesouro nacional, e ninguém tem soluções exceto para deixar esta guerra continuar para sempre. Mas eu quero acrescentar que o presidente teve várias conversas e visitou o presidente da França, Macron, o primeiro-ministro britânico, Stammer. Temos o secretário-geral da NATO, que chegará na próxima semana. Nós temos uma reunião com você e ucranianos. Nós já tivemos isso com os russos. Tudo isso no primeiro mês do presidente e na sua liderança. Continuaremos a nos envolver na diplomacia, utilizando sua liderança e qualquer alavancagem que tenhamos para colocar ambos os lados na mesa de paz. Não será nada fácil. Mas o presidente está tréguo. O conflito nunca deveria ter ocorrido. Se estivesse no cargo, isso jamais ocorreria. Mas isso aconteceu, então muitas outras coisas não deveriam acontecer. Não devemos permitir 21 milhões de pessoas entrando no país por fronteiras abertas. Muitos são perigosos criminosos, incluindo assassinos. Eles percorrem nossas ruas. Tom Homan e Kristi Noema fizeram um trabalho notável. Vamos removê-los todos. Essas coisas não deveriam ter acontecido. Não permitiríamos. A inflação também não deveria ser tão alta. Veja os preços dos ovos. Então estamos fazendo um bom trabalho. Presidente, hein? Você mencionou hoje nas redes sociais que a Rússia está atacando a Ucrânia. Isso é verdade. Por que não fornecer uma defesa auditiva à Ucrânia? O que ocorreu, senhor presidente, quando a Ucrânia sucumbiu? Bem, porque você sim é uma boa pergunta. Porque eu tenho que saber que eles querem se resolver. Eu não sei se eles querem se resolver. Se eles não querem se estabelecer,
nós sairemos daí porque queremos que eles se estabelecerem. Faço isso para impedir mortes. Mais do que qualquer outra coisa, o dinheiro é fundamental. Então temos US, 350 bilhões de reais, e a Europa tem US 100 bilhões. Eles devem estar no mesmo ou mais do que nós. Você sabe, eu assisti o que aconteceu na Europa na última semana. Esta coisa pode acabar na Terceira Guerra Mundial se não resolvermos. Isso pode realmente acabar na Terceira Guerra Mundial. Temos que resolver isso. Quão confiante você está de que os iranianos negociarão com você e que o Israel está junto? Essa indignação, sim, vi reféns há alguns dias. Eles entraram em pessoas não jovens, algumas jovens e outras mais velhas, muito mais velhas, eles deram. É difícil para eles fazer isso, na verdade. Eles deu uma declaração sobre o que aconteceu. Eu pergunto o que aconteceu, como está? Eu disse, você viu alguém lá que fosse gentil a gostar? Das centenas de pessoas que você estava vendo o Hamas, algumas delas piscaram para você e dizem que não se preocupe. Você vai ficar bem ou te dá um pedaço de pão ou não? Eu disse, havia pessoas gentis? Eu fiquei chocado. A resposta é ninguém, ninguém, exatamente o oposto. Eles serão batidos com um tapa e um soco. Um homem quebrou as costelas. Ele não conseguiu respirar por um mês. Isso é brutal. Eu fiquei tão surpreso. Você pode pensar que haverá algumas pessoas que serão gentis e que dizem que você vai ficar bem, mas eles não têm nada disso. É incrível, Brian. Ele é uma pessoa gentil. Bem, de acordo com... Embora não seja Zelensky, mas Trump tem demonstrado um bom desempenho. Vai, irmão, a propósito, é boa luta. Obrigado. Obrigado. Eu também acho que seu 2 é ótimo. A primeira pergunta sobre paz. Por que você não acha que outro? Os países europeus são. Oferecer um acordo de paz parece que ninguém. Venha à mesa para baixo. Exceto você. Sim, realmente uma pergunta excelente. Às vezes é difícil encontrar respostas satisfatórias. Eles estão em uma posição muito incomum. Eles não sabem como acabar com a guerra. Eu acho que sei como acabar com a guerra. Apesar da fraude da Rússia, eu sempre tive um bom relacionamento com Putin. E você sabe, ele quer acabar com a guerra. Ele quer acabar com isso. Eu acho que ele será mais generoso do que deve ser. Isso é muito bom. Isso significa muitas coisas boas, porque, francamente, você pode ter feito muito se essa guerra nunca começar, você pode ter feito muito. Não sei se alguma coisa deve ser abandonada. Esta não era uma guerra que iria iniciar, Brian. Não começou há 4 anos. Você sabe, alguém disse, como sabemos? Bem, não começou por 4 anos. Eu costumava falar com Vladimir sobre isso. Esta é a maçã dele. Mas ele não podia entrar e sabia que haveria consequências. Mas começou, quero dizer, pense no que aconteceu na inflação. Você tem uma guerra com a Ucrânia e a Rússia. Isso não aconteceria. 7 de outubro nunca teria acontecido. Israel e Irã não tinham dinheiro. Irã está frio e quebrado, e agora eles têm muito dinheiro. A próxima coisa que você mencionará é Irã. E o que acontecerá com o Irã? Haverá alguns dias fascinantes pela frente. Isso é tudo o que posso dizer. Você sabe, estamos nos momentos finais com o Irã. Este será um momento crucial e veremos o que acontece. Estamos no momento final. Não podes deixá-los ter uma arma nuclear. Eu acho que eu teria um acordo dentro de um mês após a eleição de 2020. Eles estão prontos para fazer um acordo. Quando perdi, vi essa pessoa que era uma pessoa estúpida, uma pessoa muito estúpida. Eles disseram que não faremos um acordo, e estão corretos. Ele retirou as sanções, eles se tornaram ricos sob Biden. Eles passaram de sem dinheiro para os 300 bilhões de dólares em um curto período de tempo. O óleo do solo se acumulou rapidamente. Se você tem um bom poço de petróleo, é uma vida boa e boa. Eles têm muitos poços de petróleo bons, certo? De qualquer forma, isso será uma coisa grande. Este é um momento interessante na história do mundo. Mas temos uma situação com o Irã. Algo acontecerá em breve, muito, muito em breve. Você vai falar disso em breve, acho. Espero que possamos ter um acordo de paz. Você sabe, eu não estou falando por força ou fraqueza.
Eu só digo que prefiro ver um acordo de paz, mas outro resolverá o problema, mister. Presidente, seus aliados dizem que seus aliados pediram que você perdoe Derek Chauvin. Estás a pensar em perdoar o Derek Chauvin? Não, nem ouvi falar disso. Senhor presidente, acabou. Peace, eu não ouvi isso. Você pode lembrar que no primeiro semestre eu divulguei a notícia de que você foi nomeado ao Prêmio Nobel de Paz. E a razão para isso foi o trabalho que você liderou sobre as citações do Abraham. Ontem, conversando com um membro do parlamento norueguês, candidato ao prêmio, ele comentou que o Comitê Nobel espera do senhor presidente, assegurar a segurança da Ucrânia. Essa é uma possibilidade, senhor presidente? Então, antes de tomar qualquer atitude, desejo resolver e finalizar a guerra, porque se eu não estiver presente, ninguém mais conseguirá resolver. O presidente Macron disse isso e todos os presidentes, todos dizem isso. Primeiro-ministro e presidente, estamos trabalhando muito. É tudo em que estou pensando. Agora, no que diz respeito à questão de segurança mais tarde, essa é a parte fácil. A parte difícil é resolver isso. Temos que pegá-los. Perdemos aproximadamente 2.000 pessoas a cada semana, na verdade, mais do que isso. Bom, jovem, embora eles estejam envelhecendo porque estão redigindo muito mais velhos agora, no caso de um país muito mais velho, porque muitos jovens foram mortos, é muito triste. Quero ver se posso parar isso. Quero ver se podemos parar de fazer esses pagamentos em larga escala dos Estados Unidos. Quero dizer, Biden entregou o dinheiro como se fosse água sem nada. Sem nada. A Europa fez isso na forma de empréstimo. Eles recuperam o dinheiro, nós não. Então, é assim que chegamos a um acordo de terras raras. Começamos em desvantagem atrás da bola 8. Ele pode ter decidido ir para a Europa e proposto que devíamos pagar dinheiro a eles. Mas ele nunca fez isso. Eles continuam distribuindo dinheiro porque ele era extremamente incompetente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.